Olá, bom dia. Aqui é a professora Janaína. Nós vamos corrigir a atividade hoje, somente isso, tá? Então a gente vai corrigir e eu vou explicando. Qualquer dúvida vocês mandam aí no privado ou no mural, fica a critério de vocês. Mas eu vou explicar. Antes de começar a resolver a atividade, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que seria substância simples, composta. Mistura a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas vocês já viram no link que eu mandei, que ele explica muito bem sobre substâncias e misturas, tá? Mas nessa atividade de vocês só tem substâncias simples e substâncias compostas, ok? A gente vai devagar. Então, antes de saber o que é uma substância simples e uma composta, precisa saber átomos. Então, eu coloquei esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro que tem essas bolinhas azuis e vermelhas balançando aqui. Isso aqui seria átomos. Átomos, ele está isolado. Ele não está junto com o outro para formar moléculas, entendeu? Então, olha só. Isso aqui são átomos, ó. Tem vários átomos aqui. Mas quantos elementos químicos eu tenho diferente? Apenas dois. O vermelho e o azul. Então, são elementos químicos aqui, só tenho dois. Mas o átomo eu tenho uma grande quantidade, ok? Quando esses átomos se juntam com outros átomos, eles formam moléculas. E essas moléculas, elas podem ser simples e podem ser compostas, dependendo do elemento que ela está ligada. Se ela tiver o mesmo elemento químico, por exemplo aqui, O2, olha, tem a mesma cor, juntei dois átomos com o mesmo elemento químico, mesmo oxigênio, então não tem só oxigênio aqui, então é uma substância simples. Se essa molécula tiver elementos químicos diferentes junto nela, na mesma molécula, eu chamo ela de substância composta, tá? Pura composta, pura simples, ok? Então, isso daqui é uma substância composta, porque eu tenho elementos químicos diferentes na mesma molécula, e aqui é uma substância simples, porque eu tenho o mesmo elemento na molécula, ok? Átomos, eles são separados, tá? Quando eles se juntam, eles se tornam moléculas. Elementos químicos são todos aqueles que você vê na tabela periódica, que tudo é elemento químico. Eles se diferem quando a gente fala de molécula, quando está mostrando a molécula, através das cores. Tá? Quando eu tenho um elemento químico, aqui o carbono e o oxigênio, os dois estão juntos, ó, tá? Eles são maiúsculos, são elementos químicos diferentes, certo? Então, são elementos químicos diferentes. Quando eu tenho o C, ó, e o L está minúsculo, significa que é o mesmo elemento químico, Cl, o cloro. Carbono, oxigênio e aqui o cloro, ok? Ele quer saber quantas substâncias simples você tem, qual alternativa que tem somente substâncias simples. Então a gente vai verificar, sabendo que a substância simples tem que ter o mesmo elemento, então O2, Cl2, né, H2, então ele se repete. Aí eu olho para a primeira, questão A, Cl é o mesmo elemento químico, tá? Então é o cloro. 2, certo? É uma substância simples. Então é como se o Cl tivesse aqui, Cl tivesse aqui. O3. Então é o mesmo oxigênio, só que são 3, né? Então teria mais uma pontinha aqui e o oxigênio, mas eles são todo o mesmo elemento químico, simples. Hidrogênio, mesma coisa, HH. Normal, porque está dizendo que é 2 vezes. Oxigênio, 2 também. Então, a alternativa correta é essa daqui, porque todos são substâncias simples. Aqui não, é uma substância composta, porque eu tenho carbono e oxigênio. São dois elementos diferentes na mesma molécula. Aqui, quantos elementos diferentes eu tenho? Tenho 3, ó, Na, minúsculo, passa a ser dele, sódio, oxigênio e hidrogênio, então composto. Ó, maiúsculo, minúsculo, mesmo elemento. Então, quantos elementos eu tenho? 1, 2, porque maiúsculo junto com minúsculo é apenas um elemento, tá? Mesma coisa aqui, ó, Cl. Então, eu tenho dois elementos químicos aqui, certo? O sódio e o cloro. Então, a alternativa correta é a letra A, porque ela tem, todas são substâncias simples. Aqui, ó, já tem uma composta, elimino, que é um átomo de hélio. Aqui, composta, elimino, composta, elimino. Então, a alternativa correta é a letra A, ok? Então, ficou bem claro, substância simples, tá? Mesmo elemento na molécula.
substância composta, elementos diferentes na molécula, certo? O átomo ele está isolado lá. Quantas substâncias simples? Então, já sabemos que substância simples ele tem o mesmo elemento, ok? Então, ele vai se repetir O2, O duas vezes, C duas vezes, né? Entendeu? Então, são elementos que se repetem. Ele só tem uma molécula formada por ele mesmo. Então, quantas substâncias simples existem entre as substâncias de forma CO2, H2O2, P4, I2, C2H4, CO2 e CH4. Então, ele só quer saber simples. Isso aqui é simples? Não. Então, dois elementos diferentes, compostos. Dois elementos diferentes, compostos. Ou porque só tem um que ele se repete 4 vezes. Simples. Um que se repete 2 vezes. Simples. 2, composta, composta, composta. Então, os únicos simples é o P4 e o I2. Então, quantas substâncias simples existem nessas fórmulas que ele passou? Somente 2, ok? Qual alternativa tem apenas substância composta? Já sei que para ser substância composta, eu preciso ter pelo menos 2 elementos químicos, ou seja, 2 letras maiúsculas na mesma fórmula. Então vamos lá. E aqui só tem uma, ó. Simples. O H que se repete 2 vezes. Simples. Então eu já nem vou nessa, só quero composta. Simples, simples. Olha, aqui tem composta. 2 junto, composta. 2 junto, composta. Pelo menos 2 junto. 3 composta. 1, 2, 3 composta. Então a alternativa correta é a letra D. Todas aqui são substâncias compostas. Em que grupo tem 2 substâncias compostas e uma simples? Novamente, vamos ver aqui. Essa daqui é uma substância composta, porque eu tenho pelo menos 2 letras maiúsculas, 2 elementos químicos. Na, sódio, oxigênio e hidrogênio, composto. Simples. Tenho pelo menos 2 maiúsculas aqui, 2 elementos químicos. Composto. Então aqui eu tenho 2 compostas e uma simples, foi isso que ele pediu. Então de cara eu já vou na letra A. A questão 5, gente, ela não tem alternativa. Então eu coloquei o que seria verdadeiro, tá, do lado, para a gente não se perder. Então aqui na primeira, as substâncias compostas são constituídas por elementos químicos diferentes. Sim, substância composta, para ser uma substância composta, precisa ter elementos químicos diferentes. Então CH4, C e o H é diferente, então composta. Certo? Então essa primeira é verdadeira. A matéria pode ser uma substância pura ou uma mistura, sim. A matéria pode ser tanto uma substância pura, né? Pura simples ou pura composta, ou uma mistura de substâncias. As substâncias simples apresentam um único elemento químico. Sim, substância simples eu preciso ter apenas um elemento químico. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio O2, ele se repete 2 vezes. É o mesmo elemento químico. Verdadeiro. Não podem formar mistura com substância composta. Podem, porque foi mal formulado. Então, substância simples, ela não pode formar mistura com substância composta. Podem sim formar mistura, tá? Então, essa daqui seria falso. Então, não tem essa alternativa, certo? Então, sem alternativa, só para vocês verificarem o que seria verdadeiro e o que seria falso. Uma substância A é decomposta em 2 substâncias B e C. Então, você tem uma substância lá que você fez uma reação e acabou originando 2 substâncias diferentes, certo? Estas, por sua vez, não podem ser decompostas em outra substância. Com relação a esse fenômeno, podemos afirmar que, então, você fez a reação, você decompôs essas substâncias em 2, e essas 2 que foi decomposta não podem mais ser decompostas. Ok? Não pode formar mais outras substâncias. Então, vamos ver. A substância A é uma substância simples? Não. Ela é uma substância composta, por isso que ela se decompôs em mais umas. Em mais uma, ou 2, ou 3, depende da substância que a gente está analisando. B e C são substâncias simples. Sim, uma substância composta a gente pode transformar ela em substâncias simples, ok? B é uma substância simples, C é uma substância composta. Uma substância composta, ela só pode ser decomposta em substâncias
simples, sempre, tá? Então, a alternativa correta é a letra B. 7. O gás butano, CH4, afirma-se que então vamos analisar ele. Ele é uma substância composta, porque eu tenho dois elementos químicos diferentes aqui, certo? Quantos átomos a gente tem nele? Quantos átomos são formados? Essa outra aqui, tá? Vamos analisar com calma, porque cada uma das questões, vamos verificar se tem algum erro aqui. A substância, então ela só afirma-se que a substância é composta, sim, e tem 4 átomos em sua molécula. Não, ela tem quantos átomos? Tem 1 de carbono e 4 de hidrogênio. Então, essa alternativa aqui, ó, ele tem 5 átomos em sua molécula. Então, não é. Substância composta sendo constituída por 6 átomos. Não, a gente já viu que é 5. Estamos vendo o erro aí, né? Substância simples. Não, a gente sabe que é composta. Substância simples formada por 4 elementos químicos. Não, ela não é uma substância simples. Uma substância composta formada por, vocês mudem lá e coloquem 5 átomos, tá? Então, 4 mais 1 átomo dá 5 átomos de carbono. Então, mudem esse 4 para 5. Essa daqui eu também não vou contar na hora de pontuar o que vocês já me enviaram, tá? Também essa daqui eu vou anular, mas eu quero que vocês troquem no caderno para 5 átomos, que são os 5 átomos que a gente tem aqui. 1 de carbono e 4 de hidrogênio, ok? A combustão do gás de cozinha, que é o gás butano, é representada pela equação química aqui. A gente está vendo? O número de substâncias simples e o número de substância composta presente nessa reação, então, respectivamente, ele quer nessa ordem. Primeiro a simples e depois a composta. Então, vamos procurar a primeira substância simples, que não é simples, ó, tem 2 elementos diferentes. Opa, oxigênio, isso aqui é só o oxigênio, tá? E aqui eu tenho composta, CO2, e aqui eu tenho a composta, CO2. Aqui só são os índices dele, tá, gente? Para estabilizar. Então, vamos lá. Uma substância simples, tá aqui, ó, só tem essa. Essa aqui é composta, 1, 2, 3. Então, é uma simples e 3 composta. A alternativa correta é a letra C. O gás carbônico, CO2, é uma substância simples? Não, porque tem 2 elementos diferentes. Ele é formado por 2 elementos químicos? Sim, ele é formado por 2 elementos químicos, mas se fosse para contar átomos, quanto teria? Eu tenho 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono, então seria 3 átomos de carbono, mas elementos químicos eu tenho apenas 2, ok? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, tá? Vocês me mandem agora, que eu vou ficar os 2 primeiros tempos química para vocês, tá? Então, qualquer dúvida, vocês me passam. E próxima aula a gente continua, tá? Falando sobre misturas, ok? Então, tenham um bom dia e mandem as suas dúvidas, tá, gente? Aqui que eu vou estar respondendo agora, certo? Então, até a próxima aula. Beijos!